a Bianca Granado e o André Granado. O casal, eles vieram ali pertinho, eles vieram de Curitiba, especialmente para esse momento. Então que vocês possam estar atentos ao que eles vão falar, tá bom? Eles depois vão se apresentar melhor, não vou fazer a apresentação de vocês, senão eu vou errar alguma coisa. Mas conforme nós fazemos, nós vamos fazer oração por eles, tá bom? Vocês aceitam a oração? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejam bem-vindos à nossa cidade, à nossa diocese, tá bom? Boa tarde! Gente, que calor é esse? Eu estou acostumada com passar calor com 20 graus. Foi? Boa tarde. Vocês estão ouvindo bem? Estão vendo bem? Vocês estão bem? Bem? É uma alegria para nós estar aqui nesta tarde. Viajamos ontem 12 horas de carro com 3 crianças. Pensa na aventura. Mas foi bom, foi uma experiência. E hoje trazer para vocês aqui as informações que iremos trazer é uma grande graça de Deus. Nós podemos começar, antes de eu passar a palavra para o André, mas falando para vocês que o que nós vamos trazer não é uma verdade nossa, não é algo que nós achamos ou algo que talvez a gente vai fazer nossas opiniões, mas é verdade. Né? Então, tudo que nós vamos falar aqui, eu vou trazer algumas referências do próprio catecismo, para que nós possamos compreender a verdade, que é esse o nosso objetivo hoje, tá bom? Sim. Eu me chamo André Granado, sou esposo da Bianca, eu sou terapeuta de casais e trabalho no suporte de tudo que a Bianca faz. Quem tem rede social, depois a gente pode passar, ou se você já conhece, né? Tem um trabalho na internet onde ela aparece e eu faço todos os bastidores, né? Então nós trabalhamos em família e atendemos casais e a Bianca é instrutora do método Binas. É a grande parte do que nós vamos falar aqui hoje. Nós temos 4 filhos, 1 no céu e 3 aqui. A Heloísa, o Davi e o Miguel. Moramos em Curitiba, né? E somos casados há 10 anos. E o Senhor nos chama a estar aqui nessa missão, falar de uma coisa bem difícil, bem difícil. Mas Deus nos dá a graça de levar da melhor forma e trazer esse momento de partilha com vocês, certo? Perfeito. Quem que conhece o método de ovulação Binas? Quem conhece? Levanta a mão, por favor. Poucas pessoas. Ah, que conhece. Glória a Deus, fala. Então, a gente já sabe do trabalho do pessoal da Pastoral da Família daqui e das pastorais aí que vocês participam, o trabalho é divulgar os métodos naturais, né? Então, vou explicar muito brevemente. O método de ovulação Binas é um método 100% natural e aprovado para o espaçamento de gestações. Então, quando a gente pensa assim, o padre citou ali um pouco em relação à abertura à vida, né, sobre a fertilidade, sobre o nosso compromisso com a geração de filhos e também com a educação desses. Mas aí existem alguns momentos que nós precisamos fazer o espaçamento das gestações, por tempo determinado ou por tempo indeterminado. Mas aí como nós fazemos? Se nós, como bons católicos e abertos à vida e também defensores da vida, esse é o evento que nós estamos participando hoje, sabemos que, minha filha, sabemos que contraceptivos é pecado. Pode deixar ela subir aqui, pode deixar ela, vem aqui, vem. Sabemos que os contraceptivos, seja ele DIU, pílula anticoncepcional, adesivo, são métodos que caracterizam pecado.
porque eles vão contra a vida em vários momentos, né? Mas aí a gente já entra um pouco melhor nesse assunto, quero apresentar para vocês o método Billings, que é um método que é onde é moral, lícito, o uso para o espaçamento de gestações. Caso alguém queira consultar posteriormente, no Catecismo 2370 fala sobre essa licitude do método. E eu quero citar muito brevemente esse capítulo para vocês. Só abrir aqui só um minutinho. 2370, eu quero agora. Aqui. Então, 2370 diz assim: a continência periódica, os métodos de regulação da natalidade baseados na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos estão de acordo com os critérios objetivos da moralidade. Vou tentar trazer de forma simples. Se nós precisamos evitar uma gestação, seja ela pelo motivo que você tenha, é então bom, é aprovado que sejam usados métodos naturais, que usem dos períodos de infertilidade da mulher para ter relação sexual. Tá? E aqui continua: estes métodos respeitam o corpo dos esposos, animam a ternura entre eles e favorecem a educação de uma liberdade autêntica. Em compensação, preste atenção nessa parte, porque aqui a gente tampa os ouvidos muitas vezes. Diz assim: em compensação, é intrinsecamente má toda ação que, ou em previsão do ato conjugal, ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento de suas consequências naturais, se propunha como fim ou como meio a tornar impossível a procriação. Ou seja, tudo que nós usamos antes, durante ou depois da relação sexual é pecado. Entende? Então a gente vai entrar em todos esses contraceptivos que eu citei aqui. Acho, né? Talvez você tenha pensado assim, eu entendi, mas é que no meu caso é diferente. E eu tenho algo para te dizer que provavelmente o teu caso é diferente, sim. Ele é exclusivo, ele é único, mas quando a gente trata de uma verdade, não tem exceções, né? O que a Bianca começou a falar, né? Não é algo que eu acho, que a Bianca acha, nós achamos. Você pode pensar: nossa, vocês estão novos, assim, estão falando disso aí. Isso me motivou quando eu entendi de fato a verdade. Aqui tem o Catecismo da Igreja Católica. Se estamos aqui, acredito que somos católicos. Temos a palavra, é o trecho que vai levar conduzir esse momento. Temos todos os documentos da igreja que dizem e encaminham tudo que o padre já citou anteriormente. Tudo isso encaminha para uma mesma direção. E são coisas que não são opináveis. Aborto, contraceptivo, ter ou não filhos, isso não são questões opináveis, entende? É que no meu caso, na minha visão, não tem. Desculpe dizer, não leve a mal, mas eu tenho a minha visão. A minha visão, a tua, a dele, a dela. Tem o que Deus nos diz e o que a igreja diz. Né? Se nós somos católicos, nós temos que entender que tem toda a doutrina que nos faz compreender as coisas. E a igreja tem respostas para todas essas coisas. E como vai mostrar em outras citações do próprio Catecismo, o método de ovulação Billings, ele traz para o casal essa responsabilidade. Porque vocês concordam comigo que uma vida não é responsabilidade só da mãe, é responsabilidade do pai? Então, a gente vê até aqui já uma questão de feminismo, de revolução sexual muito enraizada, porque quem é que usa anticoncepcional? A mulher. Quem é que coloca o dispositivo? A mulher. Quem que coloca o DIU é a mulher. Quem que toma a injeção é a mulher. Muitas das vezes, o homem, depende da sua criação, não sei se foi muito diferente disso, fala assim: isso é coisa da mulher, eu não vou me meter nisso aí. Mas quando você é casado, você assume esse relacionamento, ou está prestes a casar, ou pensou em casar, você diz assim: tudo que acontecer, eu assino embaixo. Então, se a mulher falar assim: eu vou usar o contraceptivo que o médico me receitou, o contraceptivo não vai para nada, tá?
Depois a gente fala sobre isso, mas o médico passou, e você fala, toma o dinheiro aqui, vai lá comprar. Você está assinando isso, você está falando, eu concordo com todos esses problemas que está escrito na bula, sabe? Então não é um problema da mulher, né? Não é um caso da mulher, é do casal. E aí você pode pensar assim, então tá bom. Então agora a Bianca está falando pra gente que nós temos um método contraceptivo que a igreja aprova para ser usado. Não. Porque o método de ovulação Billings não é um método contraceptivo. O método de ovulação Billings é um método de conhecimento da fertilidade feminina. Eu não consegui encaixar. Não é um método contraceptivo, é um método que nós chamamos de apreciador da fertilidade. Por que, queridos? Porque através do método de ovulação Billings, a mulher ela conhece o seu corpo, ela já começa a adquirir aqui vários benefícios. Ela já não sofre mais da TPM, porque ela vai parar de comer chocolate na fase pré-menstrual, porque ela sabe que se ela comer muito chocolate, ela vai ter uma menstruação horrivelmente dolorosa. Se a mulher ela conhece seu ciclo menstrual, ela vai saber que no período de fertilidade ela vai estar subindo pelas paredes de vontade pelo marido e que é o período fértil. O marido vai saber, através do gráfico de anotação da mulher, que talvez ela está no período fértil ou no período infértil. São informações que trazem para os dois. E uma parte muito importante, através do método de ovulação Billings, nós conseguimos diagnosticar muitas coisas em relação à saúde feminina. Eu, como instrutora, já atendi muitas mulheres no individual, mais de 2.000 mulheres. E eu já consegui identificar, por exemplo, uma mulher que não engravidava há 3 anos. E ela tinha um problema, que era, ela tinha uma alta taxa de prolactina. Para quem não sabe, prolactina é o aumento de um hormônio da produção de leite. E ela nunca tinha feito esse exame, sabe por quê? Porque ela nunca tinha sido mãe. Faz sentido, né? Um pensamento lógico muito simples. Faz sentido uma mulher produzir prolactina se ela nunca teve uma gestação? Não faz. Então por que o médico iria fazer essa investigação? Então médicos simples não pensaram nisso. E aí, através do gráfico de anotação dela, ela anotando, ela sangrando. E eu pensei, poxa, vamos falar para essa tua médica e investigar a prolactina. E ela falou pra médica, mas eu falei assim, não tem por que a gente investigar esse hormônio, porque você nunca foi mãe. Ela falou, não, mas eu quero que você faça um exame, eu vou pagar, eu quero fazer. E aí ela fez esse exame da prolactina. Deu 98. Sabe quanto que é considerado uma alteração da prolactina? 18. Então imagina, quando que essa mulher é engravidada? Porque a prolactina alta não engravida, porque a prolactina alta suprime os hormônios ovarianos. Então a mulher não ovula, que é o que acontece na amamentação em alguns casos. Então também o método de ovulação não é método contraceptivo natural, é um método de apreciação da fertilidade feminina. Com certeza, às vezes você não quis manifestar e não precisa. Você já ouviu falar, método Billings é camisinha de católica. Ou você vai ouvir a partir de agora, que agora você ouviu Billings, né? E aí, toda vez que alguém fala isso, eu convido a pessoa a falar, vamos sentar aqui uns minutos e me apresenta o que você sabe sobre o método Billings. Todo mundo tem o direito de não saber, mas eu tenho o direito de criar uma coisa que a gente não sabe. Como assim camisinha de católica? Eu estou colocando no papel de juiz, né? Colocando no lugar de Deus, de julgar o outro e entender. Então, não cabe, tá? Não cabe. Claro que não tem como a gente falar toda a história do método Billings, ensinar e aplicar, né, dentro do evento. Mas a gente vai sair com uma consciência sobre o que é e que é possível e quanto isso é bom. Né? Entrando nessa questão de é possível, nós precisamos saber que o método de ovulação Billings é para todas as mulheres. Quem aqui já ouviu falar, ou já ouviu, ou já falou, a tabelinha não funciona? Levanta a mão. Já ouviu falar, tabelinha não funciona. Tabelinha não funciona. Muitas vezes a gente escuta que a tabelinha não funciona, que a tabelinha não é para todas as mulheres, e é certo, a tabelinha não é para todas as mulheres. Mas nós estamos falando do método de ovulação Billings. então, esse método, que nós podemos abreviar para MOB, então toda vez que eu falar MOB, significa método de ovulação Billings, tá? Então, o MOB, ele é para as mulheres desde a sua menarca, que é a menarca, a primeira menstruação, desde a menarca até a menopausa.
Então o método ele acompanha a mulher em toda a sua fase de fertilidade. Nas alterações da fase de inicial, que é onde a menina adolescente tem às vezes muita cólica, muito fluxo de sangue, ou ela menstruou uma vez, ela vai demorar 1, 2 anos para menstruar de volta. O método ele vai acompanhar essa adolescente desde ali, no início do ápice da sua fertilidade, ao longo dos seus 20 e poucos anos, até a menopausa, lá quando se encerra, com 40 e poucos, 50 e poucos anos, dependendo de cada situação. Então, se você tem ciclo irregular, amamentação, ovário policístico, endometriose, qualquer outro tipo de alteração que você tem, o método é aplicável e funciona para se evitar uma gestação, ou melhor dizendo, espaçar uma gestação, com uma eficácia comprovada cientificamente de 99%. Não é aquela taxa pequenininha de que todo mundo que usa móvel vai engravidar. O método funciona e tem a sua eficácia comprovada. Se você entrar lá no site da OMS, para quem gosta de comprovação, se você entrar no site da OMS e botar lá método de ovulação Billings, vai estar lá uma taxa de eficácia de 98%. Mas agora, com todos os seus estudos e um bom acompanhamento de uma instrutora, que é essencial, o método de ovulação Billings funciona. Eu vou ler aqui uma passagem, se você tiver com a sua Bíblia, eu te convido a pegar aí. Efésios 5, do 15 em diante. Se não pegar, fica tranquilo, pode ouvir. Portanto, ficai bem atentos à vossa maneira de proceder. Procedei não como insensatos, mas como pessoas esclarecidas, que bem aproveitam o tempo presente, pois esses dias são maus. Sede submissos uns aos outros, no temor de Cristo. As mulheres o sejam aos maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Por outro lado, como a igreja se submete a Cristo, que as mulheres também se submetam em tudo a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra, aquela que ele purifica pelo banho da água. Pois ele quis apresentá-la a si mesmo toda bela, sem mancha nem ruga ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. Você deve estar pensando assim, eles estão doidos, eles estão falando de método Billings. O que tem a ver agora a passagem de Efésios 5, 21? Sabe por que nós precisamos fazer eventos de defesa da família? Por que nós precisamos falar para vocês e para todas as pessoas que existem no mundo que a vida precisa ser defendida? Porque nós esquecemos qual é o nosso papel no matrimônio. Nós esquecemos o porquê que nós casamos. Nós esquecemos de formar os nossos filhos na sexualidade. Nós esquecemos de cumprir o nosso papel dentro do lar familiar. A gente está preocupado com o nosso trabalho digno, né? O Senhor falou lá em Gênesis que falou que nós o Senhor falou então que o nosso trabalho é digno. Nós precisamos do que então? Nós precisamos entender que a família é onde gera todas as coisas. Nós precisamos trabalhar, mas é para a nossa. Vamos lá. Eu acho que eu virei um bichinho, por isso eu estou tossindo. Me perdoe, gente. Então, vamos lá. Acho que não era para falar isso para vocês. Val, você me dá uma água, por favor? Ele está por aqui? Ele foi buscar? Dá uma água, por favor. Vamos lá. Então, o que tem a ver em relação ao trabalho? Então, nós damos muito valor ao trabalho, nós estamos lá, nós estudamos para trabalhar, para ser bons profissionais, só que nós esquecemos de formar a nossa família. Vocês aqui, melhor do que o povo lá de Curitiba, quando eu prego sobre isso, eles ficam não sabem o que responder. Mas vocês eu acho que vão saber. Alguém me diz o porquê que antigamente
para alguns aqui na época dos nossos avós ou até pais, por que as famílias eram grandes? Porque eram famílias numerosas, de 7, 8 filhos. Quem sabe me dizer? Não estou ouvindo. Fala mais alto. Por causa? Deixa eu ver. Alguém sabe dizer aqui? Gente, por que eram famílias numerosas antigamente? Porque não tinha televisão. Olha, eu vou te dizer o seguinte: se você prefere assistir televisão, eu não prefiro. Antigamente a gente não preferia, né? Pelo menos eu pego nessa linha aí, eu não prefiro televisão. Na minha casa nem TV não tem mais. Se você refletir, ó, que a gente está num tempo que é um divisor, é algo muito sério que nós temos. Talvez estejam aqui, eu não precisa levantar, né? Não vou expor ninguém, mas temos pessoas assim, ó, que já tiveram filhos, os filhos já são adultos, tiveram muitos filhos, ou às vezes não, trabalham duro, trabalham na roça, que mais ainda, né? Às vezes você trabalha com um trabalho duro, pesado, que muitos não tinham televisão, não tinha mesmo, né? Porque lá atrás não tinha televisão, não existia, né? Depois passaram a ter, usavam um pouquinho, assistiam uma coisinha. Temos essa geração viva, no meio de nós aqui, que não tinha muito debate, ou sobre eu não quero ter filho, eu não posso, onde já se vê, não tinha muito isso, né? Mas a mulher conversava e às vezes acho que nem conversavam, vamos ter filho e acabou. Né? Essas pessoas dessa geração, né, colocar aí na década de 60, 50, 70, né, essas pessoas ainda estão no nosso meio. Temos uma próxima geração, né, que é talvez a minha, 80, 90, né, que aprendemos muitas coisas, mas já quase não trabalham com um trabalho tão pesado, com um serviço tão pesado, e já começamos a pensar sobre essas questões. Ah, eu quero casar, mas eu queria dar uma viajada no mundo, eu quero um carro automático, eu não queria trabalhar com enxada, eu queria só 2 filhos, um menino e uma menina de cabelo liso. Sabe, começou a ter essas coisas assim. E aí temos os nossos filhos, que estão por aí e que virão. Sim. O que será daqui 30, 40 anos da humanidade, se nós que estamos aqui não tomarmos uma posição e falar, olha, tem que ser assim, vamos seguir isso daqui. O mundo está prestes a ruína. Você pode falar, eu vou morrer, não estou nem aí com isso. Você está dizendo não para Deus, não é para mim. A partir desse pensamento, alguém sabe me responder agora? Por que antigamente tinha-se muitas famílias? Muitos filhos, desculpa. Muitos filhos? Gente, mão de obra. Mão de obra. Como que era trabalhar na roça? Você ia trabalhar na roça do vizinho ou era a tua família que trabalhava na tua roça? Mão de obra. As famílias tiravam o sustento da terra e precisavam de filhos para manter aquela terra. Talvez ninguém era farto da melhor comida do shopping, do melhor McDonald's, do melhor sapato, da melhor roupa, mas eram famílias muito mais felizes do que as famílias de hoje em dia, não era? A gente vê o resultado disso. Não era muito mais aquela música do Paco Zezinho, né? Não, eu escuto aquela música e falo, Senhor, me dá a graça de poder possibilitar isso para os meus filhos. É isso que eu quero viver, eu quero que eles tenham saudade de casa. Hoje em dia eu pergunto para os jovens, você tem saudade da sua casa? Eles não veem a hora de morarem sozinhos. Porque às vezes o pai está metido em droga, porque a mãe só sai, porque a mãe só trabalha, porque não existe mais amor, tá vendo? Nós estamos preocupados com o trabalho de fora e esquecemos do essencial. E é por isso que o óbvio tem que ser dito. É por isso que tem um evento em defesa da família. Que grande graça que são os eventos de hoje para a gente acordar. Mas que vergonha escutar que a gente precisa saber, precisa escutar que a família precisa ser cuidada. Porque a gente perdeu a essência do matrimônio. Aquela mesma televisão que faltava lá atrás, que você me citou, de fato, eu acredito que acontecia isso. Não sei, né? A minha idade não permite. Eu já tinha televisão quando eu nasci. Mas pode ser que seja isso mesmo, não tinha, sobrava mais tempo, tem esse lado. Por outro lado, tem a televisão hoje, que talvez tenham pessoas que tenham 2, 3 televisões em casa.
E até a televisão, beleza, não, eu tenho só uma. Só que todo mundo tem isso aqui no bolso. Todo mundo não, vou falar, mas 90% que está aqui tem. E aí tem dentro disso daqui o Instagram, o TikTok, o Facebook e o WhatsApp. E nós não somos contra, só para deixar muito claro, nossa, são 2 jovens que estão indo para trás. Não, meu celular está aqui, ó. Eu tenho 70 mil pessoas nesse celular que me acompanham todos os dias. Em torno de 1.500 que vêm meus stories diários, para os mais jovens entenderem. Nós somos totalmente a favor. Nós estamos aqui hoje porque alguns meses atrás eu postei uma foto, eu lembrei disso. Eu postei uma foto porque alguém perguntou, Bia, como que faz para ter palestra sua? E aí eu peguei no meu Instagram e fui até a mala que estava no canto da minha casa, não tinha chegado de viagem, e postei aquela música do missionário Shalom que fala, eu estou de malas prontas para seguir meu Senhor. Eu vou ao fundo do mundo se preciso for. Eu postei essa música com o link do WhatsApp do André. E aí a Dani mandou para o Valdeci o número e pronto, nós estamos aqui hoje. Da televisão. Eu interrompi. Desculpa. Essa mesma televisão que antes lá fazia falta, hoje ela sobra em excesso. Porque foi a televisão, a mídia, a sociedade lá de fora, que não tem uma preocupação com a vida de fato, que não é católica de fato, coloca assim, não, mas veja bem, ter muito filho é difícil hoje em dia. Não, muito caro, escola particular, Deus me livre, tem que dar um tênisinho pro menino. Outra, aqui é perigoso, eu falo. Aqui não acontece, mas se alguém lá fora descobrir, lá em Curitiba, o meu filho tem que ter um celular novo. A maioria das pessoas que estão aqui não tinham um celular quando era criança. Não é? Eu não tinha celular quando era criança, e minha família não era pobre, é porque não tinha, não é? Não precisava, ia brincar, ia bater, ia... enfim. Agora as crianças têm que ter o celular, essa criança vai ter acesso ao que ela quiser. Então as nossas escolhas foram mudando por conta dessa televisão que foi colocando coisa na cabeça. Não, mas você pode. O padre citou isso, né? Uma cultura do descartável. Né? Não, deu, joga fora. O tênis, o celular, a esposa, o filho. E aqui estamos nós, defendendo a vida mais uma vez, né? Com vocês, logicamente. E aí, então, tá bom, nós entendemos o problema, certo? O problema talvez não está lá não é o fim, né? O filho já nas drogas, não é o fim. O problema está no início. Como nós vamos resolver isso? Resgatando as características e a essência do amor. Então, quando nós casamos, todos aqui sabem que o casamento é um sacramento. Lembra lá dos 7 sacramentos? O pastor da família ensina isso. Lembra dos 7 sacramentos? O casamento é um dos 7 sacramentos. A igreja eleva o sacramento do matrimônio a um nível tão alto que torna um sacramento. Assim como os padres, né, recebem o sacramento da ordem, nós temos um segmento de vocação, então nós escolhemos o sacramento do matrimônio. Casamento não é o que resta. Eu não escolhi ser freira, eu não escolhi ser padre, então eu tenho que casar. Não é cheque assim, sabe? Tipo, tem uma lista de coisas, eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, não quero fazer isso aqui também. Vou casar. E aí escolhe a primeira pessoa que vê na frente, não existe mais pregação sobre castidade, não se vive mais castidade, casei, tenho um filho e agora? Agora é isso aí, essa é a vida. E aí a gente tem casamentos tristes, pessoas que não sabem por que casar. E quais são as características do amor? Todo mundo tem que saber aqui. Liberdade. Vamos lá, o casamento tem que ser livre. Alguém diz mais alguma coisa aí? Tem que ter respeito. Respeito, perfeito. O respeito vai entrar dentro de um outro ponto aqui. Mas temos 4 características de promessa de altar, que é liberdade, fidelidade, totalidade e fecundidade. Tá com problema no relacionamento? Pode olhar para um desses pontos aqui, que a treta está em um deles. Nós precisamos de casamentos livres. Sabe o que é casamento livre? É casar sem rabo preso. É você poder, no dia do seu casamento, depois do casamento, poder se entregar ao seu esposo sem saber que você já teve rabo preso com outro. Isso que é pregação.
É você poder falar para o seu esposo, eu sou todo teu. É o esposo poder falar para a esposa, eu sou todo teu, e não ter amante fora na esquina. Fidelidade vai entrar mais nesse ponto, mas eu sou fiel aos nossos planos, às nossas coisas, até que a morte nos separe. E aqui eu vou abrir um parênteses sobre essa fidelidade, porque talvez tenha uma confusão sobre fidelidade e lealdade, principalmente dos homens. Fidelidade, nós devemos fidelidade. Não tem o que contestar. Fidelidade a Deus, a minha esposa. Certo? Eu devo ser fiel. Ah, mas a minha mulher é brava. Não interessa. Ah, mas a minha mulher não fala. Não interessa. Você deve fidelidade à sua esposa. Você deve fidelidade a Deus. Eu não sei que você não quer, né? Olhar para Deus. Aí é outro assunto. Agora, lealdade. Você precisa ser leal. Mas aí é uma escolha sua. Só que você precisa ser leal com o seu patrão. Você precisa ser leal com o amigo de trabalho. Você precisa ser leal com o pessoal da escola. As Leal. amizades do dia a dia. Né? As pessoas do dia a dia. Você precisa assim, manter um vínculo, ser honesto, cumprir, ser pontual. Você deve lealdade a essas pessoas. Fidelidade não. Debater o seu relacionamento, falar que está difícil, que está sem tantos dias, não deveria ser com um amigo de trabalho. Sabe? Porque com ele você não deve fidelidade. Você deve lealdade, você tem que ter a postura como homem e falar, está tudo bem lá, está tudo bem. Como que você pega com a fragilidade, né? Problemas com a sua esposa e fala, ih, rapaz, na casa aquela mulher da hora, ixi, você não sabe. O cara está escutando o que você está falando, ele está pensando, eu sei como resolver. Eu sei, eu faria da coisa. Eu faria da coisa. Porque a sua postura está errada, trocando os papéis da fidelidade e da lealdade. Então é bom ter isso bem claro. Outro ponto é a totalidade, então nós precisamos que o nosso matrimônio seja total. Né? Você, marido, você trabalha fora por quê? Para proteger a sua família, para suprir as necessidades da sua família. Esse é o seu objetivo. Essa é a nossa, é para isso que o Senhor fez o nosso trabalho. E por último ponto, a fecundidade. Faz sentido eu casar e não ter filhos? Não faz. Faz sentido um padre, vamos citar os padres, faz sentido um padre se ordenar e não celebrar mais missa? Faz sentido, padre? Não celebrar missa? Não faz sentido. Imagina, né, no cenário, o padre tem aí, sei lá, coloca 10 anos de sacerdócio. Ele estudou tudo, ele estudou, né? Olha, o padre estuda para ser padre. A gente não estuda para casar. A gente só casa. Na maior é casa. Depois aprende. O padre estuda. No mínimo ali eu vou jogar abaixo, uns 8 anos de estudo. Não é? Estuda, ele se torna padre. Aí dá um tempo ali, ele celebra, vai pra cá, vai lá, faz evento, passa calor. Chega uma hora que ele fala assim, eu cansei, não dá pra mim isso ali. Ficar celebrando missa, o que é isso? Mas lá atrás ele não tomou essa decisão. Ele foi confiado, ele recebeu esse sacramento. A mesma coisa é o matrimônio, quando eu digo assim, não. É eu casar com não, os filhos, não, isso deu trabalho demais. E aí, claro, logicamente, né? Não é que estamos falando aqui que você tem que ter. Não entramos ainda na questão da abertura à vida. Olha só, eu estou falando filho. Filho, nós estamos falando de ter filho. Né? Então, como que eu, como pai, é difícil pensar isso, né? Como que eu, como pai, daqui uns 20 anos, eu espero assim, chegaria para minha filha e falar, olha filha, como você já viu, você tem que casar, tem que conhecer alguém bem. Ela fala assim, mas meu padrinho é casado. Por que eu tenho que casar? Não preciso casar. Eles são tão bons, tão legais, e eu que decidi isso. Continuamos a mesma amizade, o mesmo vínculo. Mas eu não posso confiar, né, algo que é meu, um tesouro, um dom de ser pai, a mão de alguém que fala assim, amanhã, depois eles podem se separar. Né? Então isso é muito, muito mais sério do que parece. Então a gente precisa de casamentos santos, porque é possível, gente, viver a santidade no matrimônio. É isso que o Senhor nos chama. O Senhor espera de mim, espera de você, que você chegue ao céu com a sua realidade de vida. É para isso que existe a nossa decisão, existe o nosso caminho, para que você se santifique fazendo o que você faz hoje.
Seja sendo agricultor, seja sendo dentista, seja sendo professor, seja sendo dona, mãe de casa. O que você é hoje, o Senhor te chama a ser santo no que você é hoje. O Senhor nos chama a santidade e o sacramento é essa grande possibilidade. E aí então, o tempo está passando, a gente está com o cronômetro aqui, porque eu e o Oreste nós vamos nunca mais fácil deixar nesses assuntos, a gente pode entrar muito em cada um deles, né? Quem trabalha muito com esses temas sabe que a gente pode, cada coisa que a gente pode entrar muito a fundo. Mas em relação à fecundidade, então nós temos o dever de aula. A igreja nos pede a abertura à vida. O termo, esse título, abertura à vida, está sendo muito usado pela internet. A abertura à vida é só quando eu quero ter filhos? Não. A abertura à vida não é algo opinável. Vocês entendem quando a gente fala isso? Não é opinável? É quando não existe debate sobre isso. É certo. No Catecismo da Igreja Católica, eu não vou pegar para me estender, mas depois, se alguém quiser essa citação, eu posso pegar. O Senhor nos chama a sermos generosos com a prole. Pronto, isso que é a abertura à vida. Nós precisamos receber todos os filhos que o Senhor nos mandar. Vai ser 3, 4, vai ser 5, como o padre falou que teve lá o pessoal da família da paróquia dele que teve 5, vai ser 8. Eu tenho uma amiga minha que tem 8 filhos, está grávida do 8º agora, é uma escadinha assim. O mais velho, o Rafa, acho que deve ter uns 10 anos, está indo para o seminário mês que vem. Pensa, 8 filhos, já se imaginou? Eu não imaginei, sabe por quê? Porque eu não sei se é isso que o Senhor quer de mim. Por enquanto o Senhor quer 4, eu preciso de ser hoje, eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Essa questão que a Bianca falou de não ser opinável, primeiro que é o que Deus nos pede, né? É Deus conosco. O outro ponto é o quê? Quando eu me coloco numa análise de ver a situação tua e a tua e a minha, eu vou começar a colocar dados, números. O homem então vai falar, meu Deus, o vale vai passar, linda. O homem mais ainda, mais prático, que fala, não cabe, o meu salário não cabe. Porque muitas vezes a gente é criado ouvindo isso, né? É muito caro, é muito pesado. Mas eu tenho que analisar o quê? O que é justo então? Eu, a minha esposa e Deus. Deus, o que Deus quer de nós? A minha palavra, os compadres, o diretor espiritual falando, nossa realidade é essa. A gente vai trabalhar com esses caras que a gente vai embora. Os compadres, por quê? Por que o padre? Você é um padre, para a gente conversar disso, vai ter vergonha? Porque eu vou gerar um comparativo em você. Eu poderia atender, mas eu vou gerar um comparativo. Eu sou pai, eu tenho filho. Você vai falar, problema, você tem tanto, quanto você gasta? Né? Então não dá para ter um comparativo com opinião alheia. Ó, vou falar para você, se você tiver o quarto filho, você vai ter que ter um carro de 7 lugares, o carro custa quanto, e vai custar tanto. Daí você fala, mas eu nem estou pensando nisso. Ou eu tenho dinheiro, ou eu não tenho dinheiro. Lembra aquela questão do trabalho? Ele precisa ser uma ferramenta para a nossa família? Quando eu e o André casamos, há 10 anos, a gente não imaginava ter um monte de filho. Eu confesso para vocês, eu já disse essa minha conversão, eu falo assim para eu quero um filho só. Mas naquela época eu era muito egoísta. Posso falar isso, eu era muito egoísta, porque eu pensava em mim. Eu sou filha única. Quem é que é filho único? Levanta a mão para mim. Eu sou filha única. Eu vou fazer uma pergunta e normalmente não respondem. Quem falou que é filho único? Vocês são felizes sendo filhos únicos? Você é feliz sendo filha única? Não? Você é? Não é? Lá atrás, você é feliz sendo filho única? Não. Uma palestra só, eu tinha uma pessoa que falou que é feliz sendo filho único, mas ele tinha 20 anos. Eu falei, logo, daqui uns 10 anos eu vou te voltar a fazer essa pergunta e você me responde. Porque no auge dos meus 20 anos eu tive uma crise existencial porque eu era filha única. E quando meu pai e minha mãe morreram, não vai ter ninguém para chorar comigo. Vocês são mais velhos que eu, provavelmente, vocês sabem do que eu estou falando. Não vai ter ninguém para chorar comigo. Eu não estou falando do meu marido, vai ter meu marido e meus filhos, mas eu não vou ter ninguém do meu sangue direto que vai estar ali junto comigo e falar, gente, mas eu vou ser sozinha. Hoje eu brigo com a minha mãe e falo, adota mais um, mãe. Eu falo para ela, adota, te ajuda a cuidar agora, a gente vai na leva, criamos junto. Né? Mas vocês precisam pensar nisso, porque eu tenho certeza que tem muitas famílias aqui que tem um filho só por opção. Não tenho dúvida disso. Que tem um filho só por opção. Então não sejam egoístas também como eu fui. Claro que cada um tem seu motivo, mas pensa se esse motivo realmente existe. Mas aí tem os deveres do pai, né? Os deveres do pai e da mãe que diz assim: a fecundidade do amor conjugal não se reduz só à procriação dos filhos, diz o Catecismo da Igreja Católica,
mas deve se estender à sua educação moral e à sua formação espiritual. O papel dos pais na educação é tão importante que é quase impossível substituí-los. Um evento de defesa da família, a gente tinha que ter pelo menos o dobro de crianças nesse lugar aqui. Muito mais crianças a gente deveria ter aqui. Sabe por quê? Porque se a gente não tem muito mais criança, quem é que vai fazer o trabalho bem feito que você faz hoje, daqui a uns 10, 20 anos? Quando nós temos um olhar de que aquilo que eu faço, por exemplo, que eu estou fazendo nesse momento, acontece porque eu sou bom, isso tende a ter um prazo para acabar. Estabelece acabar. Deus pode falar comigo, sai daqui. Com outra pessoa. Ou Deus pode me falar assim, aí, quem que você vai pôr no seu lugar? Eu preciso que isso aconteça. E quem virá? Pode ser que seja meu filho, mas pode ser alguém que eu também ensinei um pouquinho. Mas se eu me fecho, é isso, né? Eu falo, não, daqui não sai. Eu não sou eterno, eu vou ficar. E as pessoas que virão, os filhos, as crianças, a próxima geração, vai sofrer mais do que nós. Nós já sofremos um pouco, né? Tem que reaprender, tem que mudar a rota, tem que ser católico, na verdade já é duro. Mas os nossos filhos sofrerão muito mais, porque lá fora eles têm lutado muito mais contra quem quer fazer o bem. Um trabalho bem feito, o Padre citou a Pastoral da Família. O senhor conhece, Padre, a Pastoral de Curitiba? A sede da Pastoral? A sede da Pastoral da Família de Curitiba, a gente é um espetáculo. É fantástico, porque lá tem o Museu da Zilda. Lá a gente tem o Museu da Zilda Arnes, é um lugar muito grande, assim. E lá dentro tem um museu, então tem a história dela, tem a parte onde mostra ela, tem a parte onde o padre falou ali do composto, e existe mesmo um composto que é dado para as crianças, né? O pessoal da família não sei o nome, mas tem o composto, né? O nome não tem um nome específico, né? Não pode dar, né? Entendi, mas na África ainda é dado, né? A África, nesses lugares, ainda já é dado ainda esse farelo, que é justamente isso, para as crianças desnutridas, né? Elas precisavam desse composto para voltar à vida, e é por isso que a taxa de mortalidade infantil na África e nesses países caiu grandemente. Mas por que eu estou falando isso? Lá em Curitiba tem essa parte, e tem lá a parte da defesa da vida, que é fantástico também. É uma parte que tem lá as fases da gestação e tudo. Então, a Pastoral da Família é um grande exemplo de trabalho de geração. Então, lá também a gente tem lugar para as crianças brincarem. Então, os meus filhos, eles frequentam pelo menos uma vez por mês lá, porque nós temos um pedral gigante para as crianças brincarem. É lindo, assim, a sede da Pastoral de Curitiba, não sei se vocês conhecem lá. É lindo, lindo, lindo. E está sendo trabalhado, continua sendo trabalhado, sabe? Hoje, os nossos filhos, a gente trouxe eles, e poxa, a Heloísa subiu aqui no palco, você pode pensar, nossa, vai ficar... Não tem como, sabe por quê? Porque a minha filha precisa ver que eu amo minha missão, e ela precisa, no mínimo, o dever dos meus filhos é, no mínimo, além de fazer um trabalho muito bem feito, é levar Jesus às pessoas. A presença, a sua presença precisa exalar o reino do céu. O seu filho precisa ser educado intelectualmente. Os adolescentes que estão aqui, vocês estão com seus pais aqui? Tem pais aqui de vocês? Tem pais? Vocês têm pais? Eu não sei os outros, acho que são mais espalhados, mas eu tenho certeza que a maioria desses adolescentes não tem os pais aqui. Concordam? Vocês, a maioria não tem pais aqui, né? Dos adolescentes. Sabe por quê? Porque os adolescentes estão sendo resgatados por outras pessoas, mas eles não deveriam. Cadê os adolescentes de vocês, pais que estão aqui? O que eles estão fazendo? Que eles não estão defendendo a vida e não estão sendo exalando o reino de Deus para as pessoas. Lembra a televisão que a gente comentou? Que aos poucos ela veio disseminando. Por que essas pessoas, né, os mais velhos que estão aqui, por que era comum vocês irem com o seu pai e com a sua mãe à missa? Ao evento, porque era comum, era normal, não tinha muita, eu não quero, eu não vou, eu já vou no jogo. Por que não tinha isso? Porque o pai não dava liberdade. Falava, vamos, vai se arrumar a missa, tá lá, vamos, acabou. Hoje, em algum momento, de uma catástrofe da terra, a gente começou a falar assim, deixa, esse menino aí,
Não pode mais frustrar, né? Os pais devem ver isso mais à parte, não pode frustrar os filhos. Ô, gente do céu, é por essa falta dos filhos não se frustrarem mais que está vivendo uma geração de homem bunda mole. Por que isso? Vocês não concordam? Os homens mais velhos vão concordar comigo. Não está por uma geração de homem bunda mole mesmo? Que não consegue ser homem. Que não consegue cuidar de uma mulher. Que não sabe aquela regra de andar na rua. Quando o homem e a mulher estão andando na rua, qual que é a regra? Mulher vai para o lado de dentro da rua. Você não vê mais isso não, porque os homens não têm mais instinto de proteção. Porque é homem bunda mole. Muitas vezes o pai desse menino é um homem, né? Não bunda mole. Olha a palavra das coisas. É um homem né? Eu não estou falando de ser machista, tá? Não é isso, né? Fortando, não é isso. Eu tenho uma postura mesmo, anda aqui, vem pra cá. Pega aqui, faça não sei o quê, me dá essa criança aqui, me dá essa louça aqui que eu jogo lá. Né? É legal, né? O homem tem essa postura, mas muitas vezes ele não passa essa postura adiante. E daí fica louco o que o filho não corresponde. Os limites dos nossos filhos são impostos por nós, não pelos outros. A igreja não vai impor limite. A igreja vai falar o que é certo e errado. A escola não vai impor limite, o TikTok muito menos. Nós temos que impor limites. Falar, menino, você não passa daqui e não passa daqui. Você vai andar aqui no caminho. Ah, André, não adiantou, chama o padre, chama o psicólogo, reza a Deus, de joelho, mas assim. Faz um exorcismo, né? Nós não podemos deixar uma vida, uma alma que nos foi confiada por Deus sair por aí fazendo o que ela quer. Nós vamos ser responsabilizados por isso. Duas palavras, princípios e valores. Se a tua família não tem uma lista de princípios e valores, você precisa fazer urgentemente. Principalmente nós que temos crianças pequenas. Quais são os princípios e valores da sua família que são invioláveis? O que você não admite dentro da sua casa? O que você... Na minha casa tinha uma regra assim, eu sou filha única, né? Vocês podem imaginar, era paparicado. Meu pai, sou o xodó dele. No dia do meu casamento, ele me ligou chorando. Mas tinha uma coisa que eu nunca vou esquecer, e é da minha família, porque isso acontece na casa dos meus tios também. Eu e o André começamos a namorar, e o André posava na minha casa. Eu dormia no colchão do lado da cama da minha mãe, e o André lá no meu quarto, mas eu dormia. Se eu pensasse em levantar pra gente, minha mãe ia atrás de mim. Era assim. Eu tenho um tio que ele tem filho de 30 e poucos anos que ainda mora dentro de casa. E recentemente ele estava namorando. Vocês acham que a menina dormia com ele só por ele ter 30 e poucos anos? Não, porque era algo negociável. Dentro da minha, como eu te falo, dentro da minha casa. Se ele faz lá fora, o problema é dele, mas dentro da minha casa, não. Ah, mas daí que é melhor que faça aqui na minha frente do que faça fora. Cai nessa pra você ver se teu filho não vai cagar na sua cabeça. Não é assim que funciona, não. Porque você precisa mostrar o modelo de família. Que modelo de família que a gente tem hoje em dia? Que modelo de pai e mãe que a gente está sendo para os nossos filhos? Entendem? Como fechar com o nosso tempo aqui? Curtíssimo. Já a gente está com o programa atrasado, né? Eu nem perguntei se precisava diminuir a palestra, porque eu já vi falar diminuir a palestra aí. Mas aqui então, vamos conversar sobre uma coisa para ir caminhando para um fim, para vocês saberem direcionar os casais que chegaram. Nós entendemos então na palestra que nós precisamos o quê? Melhorar os nossos matrimônios. Precisamos hoje que esses maridos, esses esposos, tomem vergonha na cara e sejam melhor, eu para ele e ele para mim, certo? Descobrimos também o quê? Que qualquer tipo de anticoncepcional é pecado, certo? Descobrimos também que nós precisamos ter os nossos filhos e educá-los na moral e intelectualmente, ou seja, a gente precisa de pessoas inteligentes, filhos inteligentes, que sejam boas pessoas, bons trabalhadores e que sejam também, acima de tudo, ame a Deus. Primeiro de tudo, eu falo, meu filho é um sanguíneo. Alguém conhece temperamento aqui? Temperamentos? Perfeito. Ô pai, a gente vai precisar vir de volta, a gente faz um retiro só de formação, por favor, tá bom? Vamos falar de semana inteira.
Gente, temperamento. Meu filho é um temperamento quente. Sabe aquela criança que começa a falar e não para mais? Aquela criança que de manhã ela quer ser médica, na hora do almoço ela quer ser dentista e de tarde veterinária. Sabe? Esse é meu filho. E aí todo dia ele vem com uma coisa diferente falando pra mim: mãe, eu quero ser tal coisa. Mãe, eu quero ser tal coisa. E aí toda vez que ele fala assim pra mim: mãe, eu quero... Essa semana ele falou pra mim: mãe, eu quero ser cozinheiro. Qual seria a nossa resposta? Pensa aí, o que você responderia? Teu filho chega e fala: mãe, eu quero ser tal coisa. E ele chegou e falou: mãe, eu quero ser cozinheiro. Eu falei: filho, você pode ser o que você quiser, mas você precisa de uma coisa. A mãe exige uma coisa de você: que você ame Jesus acima de tudo. Você precisa exigir, pai e mãe, que o seu filho ame a Jesus acima de tudo. Sabe por quê? Se ele amar muito Jesus, se ele escutar o Senhor desde pequenininho, se ele for doidamente, loucamente apaixonado por Jesus, ele vai ser o melhor profissional que Jesus faz. Jesus eleva as nossas vidas. O Senhor faz coisas que a gente não imagina e muito melhor do que a nossa cabeça pode pensar, se a gente permitir. Então, se eu formo meu filho bem pequenininho, que ele precisa amar muito Jesus, tá tudo certo, o resto se resolve, não importa o que ele vai decidir ser, mas ele vai ser um apaixonado por Jesus. Esse filho apaixonado por Jesus deu muito trabalho lá na missa. Chorou muito. Fez muita birrinha. Por mais que ele é bem comportado, comparado aos menores. Acho que a gente está precisando terminar. Sim. Mas deu muito trabalho, né? Não tornou mais fácil. Agora ele não é um santo, né? Que passa assim, sem tocar em nada. Não. Mas agora ele sabe o real valor. Ele sabe o que o coração dele deve buscar. Sim. Porque assim é a vida de santidade, não é, gente? A gente não erra várias vezes, mas a gente corrige, mas a gente é apaixonado por Jesus, tudo fica melhor. E aí, só para finalizar então, motivo justo. Existem motivos que a igreja diz: tudo bem você não ter mais filhos agora, tá? Seja por eles físico, psicológico, social ou financeiro, econômico. Dentro desses 4 motivos justos, você diz: hoje eu não posso ter um filho por tal motivo, se encaixa aqui. Esse foi o meu discernimento. E aí nós fazemos o quê? Se eu tenho um motivo justo, usa método de ovulação bíblica. Certo? Amém? Nós vamos ficar por aqui, nós estamos à disposição para conversar. Eu só quero rezar um pouquinho antes aqui, e aí depois a gente está à disposição de vocês, tá bom? O André vai falar. Mais uma vez, eu quero agradecer o convite e prontamente a nos atender, né? Todo o tempo que eu conversei com o Valdeci, porque a gente tem passado por lugares e tem visto o quanto isso é necessário, né? Por mais que seja repetitivo, eu vou falar o quanto isso aqui é necessário, né? Independente da quantidade de pessoas, não interessa o número em que estamos, interessa que ouvimos isso. Nós vamos falar com outras pessoas e com outras, e vamos passar para os nossos filhos. Então eu agradeço ao pároco, aos padres, a toda a equipe, todas as pessoas envolvidas, e que não encerre aqui, né? Que isso seja um início, um despertar a nós, entender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, se abrir, né? Buscar a quem tem o conhecimento, a autoridade, para que a gente consiga levar isso adiante e mais pessoas entendam realmente o que Deus quer de nós. Certo? Amém? Muito obrigado. Até mais. Glória.